E o prestador de serviço ele tem que ser o primeiro a dar esse ato de confiança, ou seja, o próprio prestador e ele tem que se colocar, não, eu faço questão de fazer um contrato, porque o contrato, a gente fica achando que é só bom para o consumidor, não. Ele é excelente para o fornecedor, porque o consumidor também pode agir de má fé. Né? E falar assim, olha, peraí, isso aqui é inventar uma história. Claro. E aí qual que é o problema todo? No Código de Defesa do Consumidor, a relação pressuposta que o consumidor está falando a verdade. Então você imagina, não tem contrato, choque de opiniões, qual que está valendo? O consumidor sempre sai na frente, né? Exatamente. Bom, mais dúvidas para serem respondidas. Vamos lá, no ar. Meu nome é Antônio Vieira da Silva e eu contratei um eletricista para estar concluindo um serviço na minha casa. E nós marcamos um preço e no final do serviço ele me cobrou outro. E aí, o que eu devo fazer? Bem, aí entra um outro detalhe do Código de Defesa do Consumidor importantíssimo, que é o orçamento. Né? No artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor tem a previsão desse orçamento, ou seja, antes da execução de qualquer serviço, o consumidor tem o direito de exigir um orçamento prévio, que é para ele saber quais são as condições de execução desse serviço, bem como o valor desse serviço. Esse orçamento, pelo Código de Defesa do Consumidor, apesar dos pesares, ele é gratuito. Muitos fornecedores cobram para fazer esse orçamento, principalmente na manutenção de um veículo, por exemplo, mas ele tem que ser gratuito. Por quê? Exatamente para que o consumidor possa fazer uma comparação de preços e serviços entre fornecedores. Esse orçamento, ele vale num prazo máximo de 10 dias. E aí, uma vez esse orçamento aprovado pelo consumidor, as duas partes se obrigam. O que significa isso? O fornecedor tem que executar o serviço da forma que está descrito no orçamento, bem como o consumidor está obrigado a pagar por aquele serviço. E se houver algum acréscimo posteriormente, diferente do que estava descrito no orçamento, o código também é claro. Esses acréscimos são por conta e risco do fornecedor. Então ele não pode cobrar a mais pelo serviço que foi acertado no orçamento. Agora, muitas vezes o cara fala assim, não, eu não estou cobrando o orçamento, estou cobrando a visita para fazer o orçamento. Isso é certo? A visita é diferente realmente do orçamento. Aí tem que ficar bem distinta a situação. A visita em si, se ela for inevitável, obviamente que ela se incorpora ao orçamento, mas tem situações que a visita ela pode ser evitável, ou seja, o consumidor pode... Claro, mas quando é um serviço, por exemplo, um bombeiro hidráulico, um eletricista, eu não tenho como carregar a casa pro cara. Exatamente. Isso aí então não pode cobrar. Não pode cobrar. Maravilha. Só uma questão, às vezes acontece o seguinte, o cara vai reformar uma parede, dá o orçamento daquela parede, só que o pedreiro vai executar o serviço, descobre que tem um problema a mais, por si só vai lá e faz, e depois cobra a mais. Ele não pode fazer isso, então você tem que deixar bem claro, inclusive até se possível em contrato, que qualquer extra que aconteça no serviço tem que comunicar para uma outra aprovação. Isso, e mesmo que não esteja claro no contrato, o código é claro. Sim. Qualquer extra que acontecer não pode ser cobrado, ele tinha que ser previamente previsto no orçamento. Sim. Previamente previsto é ótimo, né? Deveria ser previsto no orçamento. Vamos lá então para a última pergunta com o Dr. Bruno Burgarelli. Meu nome é Amanda, eu comprei um tapete no vendedor ambulante, eu fui trocar, só que ele falou que já tinha vencido o prazo. Bem, se você comprou um produto, né, e obviamente o prazo se expirou em relação ao que foi combinado entre vocês, obviamente você não tem direito à troca. Lembrando que se você compra um produto, você não tem o direito à troca se ele estiver em perfeitas condições de uso. O direito à troca existe em produtos que têm defeito ou problemas de informação. Ainda assim, o fornecedor tem um prazo de até 30 dias para tentar reparar o problema. Se não reparar, aí sim você tem direito a trocar, ter o dinheiro de volta ou fazer um acordo com o fornecedor. Antes de despedir do senhor, tem uma bomba aí que o senhor trouxe hoje. Para despedir uma bomba assim, né? É um assunto que interessa, perdão, a quem está em casa. Sim, o que acontece? Nós tivemos, há cerca de 180 dias, a aprovação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar de uma exigência que todos os planos de saúde tenham as chamadas ouvidorias. E aí o que acontece? Essa resolução da ANS falava que ela entrava em vigor exatamente 180 dias depois, que é hoje. Então, os planos de saúde maiores, eles já têm que ter essa ouvidoria a partir de hoje. Alguns planos de saúde que têm menos de 10 mil
usuários, eles ainda têm mais 6 meses pela frente para fazer essa adaptação. Então, o que acontece? Essa ouvidoria é muito importante porque é um segundo canal de recurso para o consumidor. Ou seja, primeiro você reclama no saque da empresa. Se não resolver no saque da empresa, ela vai ter um segundo recurso que é a ouvidoria, que vai ter um prazo máximo de 7 dias úteis para tentar resolver a questão. E se de tudo isso ainda não resolver, o consumidor pode recorrer à Agência Nacional de Saúde Suplementar, ou ao órgão de defesa do consumidor e, no último caso, o judiciário. Ou seja, você que tem aí padecido por causa dessa questão do atendimento no plano de saúde ou diversas outras situações, negação de exame e tal, agora, para plano de saúde com mais de 10 mil usuários, tem já a ouvidoria, daqui 6 meses tem que estar instaurado isso em todos. Então, até 7 dias até a resposta tem que acontecer. Está aqui o doutor Bruno trazendo mais informações. Tomara que essa ouvidoria ouça muito bem, né? Porque normalmente as ouvidorias elas precisam de tradução em libras, porque não ouvem muito bem. Eu pessoalmente eu ainda tenho muito pé atrás, porque aqui em Minas Gerais, as grandes empresas elas já possuem ouvidorias e isso não representou efetivamente uma melhora. Claro que não. Então, o que tem que acontecer é o seguinte, tem que ter ouvidoria, mas a ANS tem que ser eficaz na fiscalização. Porque senão continua do mesmo jeito. Exatamente. Só aumenta uma logística no serviço, mas... Exatamente. Bom, a gente comentou no Café da Manhã uma notícia que a gente havia pedido que você também nos ajudasse a pensar nela um pouco mais, que é a questão do fundo de garantia para o financiamento de imóveis. Né? O que você poderia complementar? Olha, a questão do aumento do teto para 750 mil é, por um lado, muito bom, porque, principalmente setores médios da sociedade, tem maior possibilidade de aquisição de imóvel em juros menos elevados, juros mais baixos, que são esses juros de financiamento da Caixa Econômica Federal, que sem dúvida nenhuma, no mercado, são juros atrativos. Agora, por outro lado também, quando você aumenta a capacidade de endividamento, você também tem os riscos do próprio endividamento em si. Ontem mesmo, até em sala de aula, eu falei sobre isso, a gente estava falando sobre uma matéria específica, sobre dívidas do Estado. Não vejo como um mal, automaticamente, alguém ter dívida. Ter dívida, se você está dentro do seu orçamento, em algumas hipóteses é natural. Você tem um financiamento de um veículo, de um imóvel, faz parte. O problema é se a dívida está além do que você tem de capacidade financeira. Então aqui é a mesma coisa. Não se empolgue. Agora eu posso comprar um imóvel mais caro. Tudo bem, você pode comprar, mas você realmente tem capacidade para isso? E principalmente, será que vale a pena o financiamento? Será que não vale a pena guardar um pouco mais de dinheiro para você pagar um valor maior sobre aquele imóvel e financiar uma parte menor? Quer dizer, a pior que pode acontecer é quanto mais você financia, maior é o tempo de financiamento, maior é os juros que você vai decidir. Eu até falei que eu vejo esse aumento no financiamento como cartão de crédito, né? Que eles aumentam o seu limite e aí você fica todo empolgado achando que pode, mas você está pensando no limite e não no seu orçamento. Em alguns casos, eu estou até quase que advogando em causa própria, que por conta da terceira criança estar chegando em casa, eu vou ter que mudar de apartamento. Então eu mesmo, por exemplo, eu não consigo usar o meu fundo de garantia, não conseguia usar se eu comprasse um imóvel mais barato. Então agora eu consigo, e isso para mim ficou bom, porque com o fundo de garantia que eu posso usar, eu consigo praticamente quitar meu apartamento. Então assim, em alguns casos, ele se torna extremamente interessante. Sim. Agora, o problema é exatamente isso que você falou, aumentou o limite, será que realmente eu tenho necessidade de fazer essa mudança? Então, cada caso é um caso, não se empolgue, né, como a quem está falando aqui agora está um pouco empolgado também. E a rentabilidade do fundo de garantia é muito boa, ou seja, deixar o fundo de garantia rendendo lá e você deixando o depósito e a aplicação financeira é muito mais interessante do que você pagar uns juros. Né? E tem um outro detalhe, eu acho que esse aqui que é o detalhe-chave, né? O mercado de imóvel está começando a desacelerar. Então, essa questão de ter aberto o mercado, eu acho que vale a pena esperar um pouco, exatamente para ver essa desaceleração, para fazer a aquisição do imóvel, talvez daqui uns 2, 3 meses. Eu acho que é bom acompanhar o mercado para ver se vale a pena. E tem uns 2, 3 anos que eu estou falando, vou esperar a Copa passar para comprar a casa própria. Isso, Bom, obrigado, viu, Bruno? Agradeço. Montei você mais uma vez, parabéns, obrigado, pela nova filhinha lá. Amém, obrigado.